Em uma reviravolta inesperada, os Estados Unidos passaram a ser quem bloqueava os embarques de petróleo no Golfo Pérsico. Isso não era apenas mais um plano para derrubar o regime iraniano. O verdadeiro alvo era a China, e funcionou. Bem-vindo ao American Covered. Eu sou Chris Chappell, patrocínio Incogni. Você provavelmente sabe que as empresas estão coletando seus dados pessoais, mas talvez não tenha ideia de quantas são. Dezenas, talvez centenas, a maioria das quais você nunca ouviu falar. E você não faz ideia do que estão fazendo com esses dados. A Incogni ajuda a impedir isso. Vou explicar mais no final. Então, aqui estamos nós, de volta ao Estreito de Hormuz, a principal via econômica do Irã para o mundo e a rota marítima por onde passa cerca de 20% do suprimento mundial de petróleo. Durante décadas, o Irã ameaçou fechar o estreito caso qualquer potência tentasse derrubar o regime. Fechar 1/5 do transporte global de petróleo era a opção nuclear. Como a opção nuclear metafórica, não há outra. Mas Trump entende o jogo que está sendo jogado aqui. E não estou falando de xadrez 4D, estou falando do verdadeiro jogo dos reis. Uno! E Trump acabou de usar a carta reversa. Em uma reviravolta, a Marinha dos Estados Unidos iniciou bloqueio aos portos do Irã. Na terça-feira, o Comando Central dos Estados Unidos anunciou ter bloqueado totalmente os portos iranianos, ressaltando que cerca de 90% da economia do Irã depende do comércio marítimo e que as forças americanas interromperam todo o comércio pelo mar com o Irã. Mas esse bloqueio durou pouco. Em uma postagem no Truth Social no dia seguinte, Trump disse: "A China está muito feliz que estou abrindo permanentemente o Estreito de Hormuz. Estou fazendo isso por eles também e pelo mundo." Essa situação não acontecerá de novo. Eles concordaram em não enviar armas para o Irã. O presidente Xi vai me dar um grande abraço quando eu chegar lá em algumas semanas. Então, qual era o plano aqui? Cortar o petróleo do Irã prejudica muito sua economia, mas isso basta para sufocar o regime? Talvez sim, talvez não. No fim das contas, isso não importa, porque esse bloqueio não era sobre o Irã, era sobre a China, e Pequim sabia disso. O PCC respondeu rapidamente ao bloqueio dos Estados Unidos, chamando-o de irresponsável e perigoso. Com o próprio Xi Jinping dizendo que não devemos permitir que o mundo volte à lei da selva. Ah, qual é, Xi? Como você pode ser tão ingênuo? Quase todo chinês diria que o universo é uma floresta escura. E existem forças à espreita lá fora que vão deixar você atônito e gelar sua alma. China! Um petroleiro chinês sancionado até tentou furar o bloqueio, mas foi forçado a dar meia volta e retornar. E isso cria um verdadeiro pesadelo para os navios chineses e para o Partido Comunista Chinês. A China é a fábrica do mundo. Essas fábricas precisam de combustível. O mesmo vale para o setor agrícola deles e, é claro, para as Forças Armadas. Somando ao fato de que a China importa cerca de 70% do seu petróleo, essa dependência de importações estrangeiras é a maior fraqueza da China. E no caso do Irã, a China é de longe o maior cliente deles, comprando 90% das exportações de petróleo do país. Mas essa fonte já não é mais segura. Se o bloqueio continuasse, o Irã teria que reduzir a perfuração, pois só tem 2 semanas antes de esgotar a capacidade de armazenamento. E não restringir a produção corre o risco de causar danos a longo prazo às reservas de petróleo do país. Então, quanto mais tempo o bloqueio durasse, mais da produção de petróleo do Irã teria que ser paralisada, e isso sem falar no restante do estreito. Capitães de petroleiros e suas seguradoras têm ficado bem apreensivos com a navegação por essa rota marítima disputada. No início da guerra, o Irã espalhou minas navais na área e, como quase não tem mais marinha, caberá aos Estados Unidos encontrá-las. Isso, claro, se Trump realmente quiser que saiam. Mas, Chris, você deve estar se perguntando, a China não poderia simplesmente conseguir seu petróleo em outro lugar? Bem, vamos ampliar um pouco e olhar para alguns dos outros grandes produtores do mundo. Por exemplo, o parceiro sem limites da China, a Rússia. A Ucrânia vem realizando uma campanha sistemática contra a infraestrutura de petróleo russa desde o início de 2024. Esses não são apenas alguns ataques isolados de sorte, mas um esforço metódico e planejado para desmontar, pouco a pouco, a capacidade de exportação de energia da Rússia. Nos últimos 2 anos, a Ucrânia realizou cerca de 61 ataques de drones a refinarias de petróleo russas, além de muitos outros a depósitos e estações de bombeamento. Pelo menos 40 causaram incêndios ou danos duradouros.
Isso não significa que o setor de petróleo russo vai colapsar, mas e se a Ucrânia continuar lutando e as refinarias seguirem sendo atingidas? Como a Carnegie Endowment descreve poeticamente, as refinarias de petróleo russas são como um homem sendo repetidamente socado. Ele não vai morrer com um soco ou mesmo com meia dúzia de socos, mas fica cada vez mais difícil para ele se recuperar após cada golpe subsequente. Embora nenhum soco isolado seja fatal, ele pode acabar sendo espancado até a morte. Se o Irã fosse isolado e a Rússia estivesse sangrando, a China ainda tem algum aliado para lhe fornecer petróleo bruto? A Venezuela está descartada após Nicolás Maduro ser levado a tribunal em Nova York, e a maioria dos outros grandes produtores, como Canadá e países do Golfo, permanecem sob influência dos Estados Unidos. É fácil imaginar que eles poderiam ser convencidos a cortar embarques para a China caso, por exemplo, uma invasão de Taiwan levasse a uma terceira guerra mundial. Mas, sinceramente, mesmo se continuassem enviando petróleo à China, isso talvez nem fizesse diferença. Observe este mapa. Ele mostra a rota dos petroleiros rumo à China e ao resto da Ásia. Agora você está vendo aquele pequeno gargalo entre a Indonésia e a Malásia? Aquele é o Estreito de Malaca. Cerca de 80% do petróleo da China passa por esse pequeno corredor. Em seu ponto mais estreito, ele tem menos de 2 milhas de largura. É, efetivamente, a jugular da China. E adivinha só o que acabou de acontecer? Na segunda-feira, Estados Unidos e Indonésia assinaram uma grande parceria de defesa para fortalecer a capacidade militar, realizar treinamentos conjuntos e cooperar pela paz e estabilidade no Indo-Pacífico. Me pergunto para quem é isso? Se Estados Unidos e Indonésia são parceiros militares, os Estados Unidos controlam, na prática, todas as principais válvulas da rede de abastecimento de energia da China. E sabe o que é louco? A China previu isso há mais de 20 anos. Em 2003, numa conferência de trabalho econômico do Partido Comunista Chinês, o líder Hu Jintao abordou o chamado Dilema de Malaca. Ele alertou que o Estreito de Malaca cria um possível ponto de estrangulamento crítico para a economia e, consequentemente, para a segurança da China. E que certas potências sempre interferiram e tentaram controlar a navegação pelo estreito. Tenho que dizer quem estava certo. Mas ele e o PCC não conseguiram impedir isso. Na verdade, a China passou as últimas 2 décadas tentando sair do dilema de Malaca. Oleodutos passando por Myanmar, o corredor econômico China-Paquistão, talvez até um canal pelo istmo da Tailândia, mas isso nem chega perto de substituir o que passa por Malaca. A matemática simplesmente não fecha. A demanda de petróleo da China cresceu de cerca de 4,7 milhões de barris por dia em 2000 para mais de 16 milhões de barris atualmente. Nenhum oleoduto consegue transportar isso. A China precisa que Malaca permaneça aberta. Estamos vendo o mesmo plano que os Estados Unidos usaram contra o Japão imperial na Segunda Guerra Mundial. Os embargos de petróleo dos Estados Unidos deixaram o Japão sem recursos. Assim, o Japão partiu desesperadamente em busca dos campos de petróleo do Sudeste Asiático, culminando nas batalhas de Midway e Guadalcanal. Hoje, a China é um adversário muito mais assustador que o antigo Japão imperial. Na época, os Estados Unidos produziam navios, aviões e bombas em escala inalcançável para o Japão. Mas a China é um adversário diferente. Eles investiram grandes somas no Exército de Libertação Popular nas últimas 2 décadas. A Marinha da China tem mais navios do que a Marinha dos Estados Unidos em número total, e sua capacidade de construção naval é muito superior à dos americanos. Seu arsenal de mísseis é vasto e sofisticado e cresce a cada dia. Em um confronto naval no Mar do Sul da China, perto da China, diante dos mísseis e da superioridade numérica chinesa, essa não é uma luta que os Estados Unidos desejam enfrentar. Se a China realmente avançar sobre Taiwan, os Estados Unidos já sabem o que fazer. Cortar o fornecimento de petróleo, enfraquecer o Exército de Libertação Popular, atrair a Marinha da China para longe de sua costa protegida e derrotá-los. Se não puder enfrentar os pontos fortes do inimigo, ataque suas fraquezas. E os Estados Unidos passaram os últimos anos executando esse plano de forma silenciosa e metódica. Mas será que vai funcionar? As reservas estratégicas de petróleo da China lhes dão tempo. As estimativas apontam para cerca de 90 dias de suprimento. Isso parece muito, mas não é. Não para uma guerra e não para uma economia que consome 16 milhões de barris por dia. Quanto mais tempo uma guerra durar, pior fica para a China. À medida que as reservas diminuem, a indústria começa a vacilar.
As redes de transporte que distribuem alimentos por uma das nações mais populosas do mundo ficam sobrecarregadas. A agricultura, que depende de diesel para o maquinário e para a produção de fertilizantes, sofre um grande impacto. É aqui que a conta fica muito feia, muito rápido. A China alimenta 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Ela faz isso com um sistema agrícola moderno e mecanizado que funciona à base de petróleo. Se você interromper o fornecimento de petróleo, não vai apenas desacelerar a economia. Você começa a desestruturar toda a logística de alimentar todas essas pessoas. O resultado final é uma fome, uma que rivalizaria com o grande salto adiante. Você pensaria que um desastre assim faria o Partido Comunista Chinês reconsiderar iniciar uma guerra no Mar do Sul da China, mas a história mostra que eles pouco valorizam a vida humana. De todo modo, os Estados Unidos já se preparam para essa guerra que pode estar próxima. Da Venezuela ao Irã, das refinarias em chamas da Rússia ao Estreito de Malaca, Trump está com o dedo no gatilho e acabou de lembrar a China da força militar dos Estados Unidos enquanto trabalha com eles. Mas lembre-se, somos muito bons em lutar se precisarmos, muito melhores do que qualquer outro. Trump fez a China desistir de enviar armas ao Irã e ameaçou o fornecimento de petróleo deles. O que ele vai fazer em seguida, ninguém sabe, e a China fica correndo atrás do prejuízo. E este episódio é patrocinado pela Incogni. Uma vez, recebi uma mensagem da Amazon pedindo para eu fazer login e trocar minha senha. Foi tão convincente que quase fiz login pelo link falso deles. Eu estava a segundos de um desastre. Recebo esse tipo de golpe sempre e aposto que você também. Porque sempre que você faz qualquer coisa online, existem várias empresas que coletam seus dados pessoais e depois vendem para esses golpistas. Estou falando do seu nome, número de telefone, número do CPF, endereço residencial e muito mais. Ao me cadastrar no Incogni há 4 anos, descobri dezenas de empresas com minhas informações privadas sem minha permissão. Isso foi assustador. Então, o que eu fiz? Tenho conseguido fazer o maior número possível dessas empresas excluir meus dados de seus sistemas. Usei o Incogni para isso, e você também pode. O Incogni já removeu meus dados de 984 corretoras de dados que coletaram minhas informações, e eu não precisei fazer nada após o cadastro. O Incogni faz tudo. E agora você também pode ajudar sua família a se livrar dos dados dela na internet com o novo plano Family Unlimited do Incogni. E com o recurso de remoções personalizadas do Incogni disponível nos planos Unlimited e Family Unlimited, se você encontrar um site de busca de pessoas que está divulgando suas informações, basta colar o link no Incogni e os agentes do Incogni vão remover isso para você. Adquira o Incogni e recupere seus dados. Acesse incogni.com/uncovered e use o código UNCOVERED para obter 60% de desconto em um plano anual do Incogni. Apague seus dados pessoais da internet com o Incogni. Eles não te prejudicam se não te acharem. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir America Uncovered.